Meus irmãos, vamos ao texto sagrado. Abra comigo na carta de Tiago. Agradar filhos está ficando cada vez mais difícil, ao menos para mim. Depois de uma semana no mestrado em São Paulo, eu liguei para casa certo de que estava abafando. Meninas, quando chegar, eu vou levá-las para comer no food truck. De bate pronto, Sofia respondeu: pai, ninguém merece comemorar seu retorno comendo na rua. Faça-me o favor e me leve a um restaurante chique. Coisa está ficando difícil, irmãos, orem por mim. Mas a verdade é que a vida não está apenas difícil para mim. Por vezes, ela se torna difícil para muita gente. É claro que em grau diferente, em medida diferente. Mas, por exemplo, ela pode ter se revelado difícil para o casal que acabou de ter filhos. Como, por exemplo, Levi, que vai ficar sem dormir aí por alguns meses, cuidando de Lucas. A vida pode ter se revelado difícil nos últimos dias para alguém que recebeu um diagnóstico terrível, ou para alguém que teme perder seu emprego em tempos de crise. Eu sei que não gostamos muito, ainda assim a vida se revela difícil muitas vezes. E se esta é a realidade da vida, irmãos, nós precisamos perguntar a Deus o que são as dificuldades e, obviamente, como lidar com elas. Será que são maldições do Senhor? Será que Ele simplesmente não gosta de nós? Ou será que gosta mais de um do que de outros? Infelizmente é assim que muitas pessoas tratam as dificuldades. As enxergam apenas como maldições. No entanto, não é assim que a Bíblia as trata. De acordo, por exemplo, com este texto que vamos estudar, as dificuldades são instrumentos de Deus para provar e desenvolver a nossa fé. Como chamou o pastor André Luiz semana passada, elas são bênçãos disfarçadas de tribulação. São providenciadas e permitidas por Deus para provar e desenvolver a nossa vida cristã. Se é assim, irmãos, precisamos aprender a nos apropriarmos das bênçãos de Deus em tempos de dificuldade. E é basicamente assim que Tiago nos ajuda com o primeiro texto que vamos estudar. Do verso 1 ao verso de número 12. O texto inspirado diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde, diz o verso 9, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Portanto, conclui Tiago, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Vamos orar, queridos, por este momento. Pai, nós queremos te dar graças pelo que já fizemos ao longo deste culto. Todas as partes do culto são importantes. Todos os elementos devem ser guiados por Tua palavra. Mas nada, ó Deus, pode ocupar o lugar central da exposição da Tua palavra. Nós queremos Te louvar porque esta igreja tem se esforçado para estudar e expor a Tua palavra. Mais uma vez começamos uma nova série de estudos e nós rogamos a Tua assistência, não apenas para este dia, mas para os meses durante os quais vamos estudar esta poderosa carta. Que este estudo seja um instrumento em Tuas mãos, de provar e aprovar a muitos, de alcançar e desenvolver todos os cristãos que se reúnem conosco. Usa-me, ó Deus, e usa os outros que pregarão a Tua palavra, e dá que vivamos meses de avivamento espiritual na Tua presença. Nós Te pedimos tudo isso em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. O autor desta carta se apresenta de maneira breve no verso de número 1, irmãos. Ele escreve: eu sou Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Mas de que Tiago estamos falando? Há ao menos 3 que são proeminentes ao longo dos evangelhos e no início da igreja em Jerusalém. Mas não podemos estar falando de Tiago, de Pedro, Tiago e João, aqueles 3 que eram mais próximos de Jesus, porque este morreu logo depois da ressurreição do Senhor. Também não podemos estar falando de Tiago, filho de Alfeu, outro apóstolo de Jesus, porque nada sabemos acerca dele depois da ressurreição. Ao que tudo indica, de acordo com o livro de Atos, e também segundo a história da igreja, estamos falando de Tiago, irmão de Jesus, ou como alguns gostam de chamá-lo, meio-irmão de Jesus. E isto é muito interessante, porque se é este mesmo quem nos escreve, não é assim que ele se apresenta. Perceberam? Ele poderia fazê-lo. Ele poderia ter dito: eu sou Tiago, o irmão de Jesus. Ou quem sabe, eu sou Tiago, filho de Maria, mãe de Jesus. Não é assim, no entanto, que ele se apresenta. Sua apresentação é: eu sou servo de Deus e de Jesus Cristo.
Quem são seus ouvintes ou os recipientes desta carta? A propósito, talvez o primeiro texto da era apostólica. Quem são os primeiros leitores deste texto? Tiago os chama assim: 12 tribos dispersas entre as nações. De acordo com o livro de Atos, no capítulo de número 7, Estevão vive seu martírio. E por causa do martírio se instaura em Jerusalém, em torno da igreja mãe, uma severa perseguição. Os nossos primeiros irmãos judeus e alguns poucos estrangeiros que se reuniam com eles em Jerusalém são obrigados a fugir. São, por causa da perseguição, espalhados entre as nações estrangeiras. É a estes que Tiago escreve, suas antigas ovelhas, que agora estão dispersas entre as nações. Como viverão agora? Longe de sua terra natal, longe de seus queridos familiares, distantes da proteção de Jerusalém. O que eles enfrentam, irmãos, nos primeiros anos da igreja apostólica, são muitas dificuldades. Por exemplo, seus irmãos judeus fecharam as portas da hospitalidade nas cidades estrangeiras. Os judeus já estavam espalhados, mas quando esses novos judeus, que agora são cristãos, chegaram, receberam portas na cara, porque haviam abandonado o judaísmo. Patrões estrangeiros se aproveitavam da fraqueza deles para explorá-los e esmagá-los, com muito trabalho e pouco dinheiro. E assim se encontram provavelmente os nossos irmãos, primeiros irmãos da era apostólica, sob muitas e pesadas dificuldades. Porque é então que Tiago lhes escreve esta carta, em uma palavra, ainda no verso 1, ele lhes diz: saudações. Ele faz diferente de Paulo. Seu texto ou sua saudação não é a mesma ou idêntica à de Pedro. Ainda assim, ele traz uma saudação à igreja espalhada. Contudo, irmãos, diferentemente de outros textos ou cartas do Novo Testamento, aqui o termo não é apenas uma palavra de cumprimento. Muito provavelmente, saudações define o próprio objetivo da carta. Tiago escreve, por assim dizer, para saudar e aliviar o sofrimento dos nossos primeiros cristãos. Ele escreve para estender a sua ajuda ou o seu cuidado pastoral àqueles que estão longe. E é assim também que fará conosco. Este texto está aqui para nos ajudar. Basicamente com duas questões relacionadas à fé. E aqui eu estou citando o pastor Matt Chandler em seu comentário, quando ele diz que esta carta trata de provar a nossa fé através da prática das boas obras, ou seja, não somos salvos por elas, mas fomos salvos para elas. E de acordo com esta carta, a verdadeira fé é provada pelas obras. E esta carta também nos ajuda, irmãos, a perceber, orar e buscar o impacto da fé genuína nos corações das pessoas com quem vivemos.
ou na cidade onde habitamos, ou nos locais onde trabalhamos. Como uma igreja viva e real pode causar impacto nos corações à sua volta. Antes, porém, de tratar dos testes da fé, antes de falar sobre a verdadeira religião, e antes mesmo de nos exortar à prática do cristianismo, o pastor de Jerusalém começa com a fé que deve se manifestar perante as dificuldades da vida. Outra vez, ele não quer que os cristãos imaginem que as dificuldades são maldições. Ele quer que os cristãos recebam as dificuldades como instrumentos da graça e da bênção do Senhor. É assim também que devemos enxergar as dificuldades das nossas vidas, como instrumentos da bênção do Senhor. A pergunta agora é como? Como nos apropriamos das bênçãos em meio às dificuldades da vida? Como as desfrutamos, mesmo perante grandes e severas dificuldades? Como um bom pastor, irmãos, o nosso irmão Tiago nos oferece 3 conselhos práticos ao longo deste primeiro texto. Entre os versos 2 e 4, aos que querem se apropriar das bênçãos de Deus, Tiago sugere: se alegrem nas dificuldades. E é óbvio que isto parece ilógico. Ele começa seu texto, ou sua primeira exortação no verso 2 é: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não parece sem sentido para você? Contudo, notem que ele emprega o verbo considerar e não sentir. Logo, Tiago não está falando do coração ou das emoções. Tiago está falando de um exercício mental. Ele não está dizendo sintam prazer nas dificuldades, se alegrem por causa delas. Não. Ele está dizendo: considerem, pensem, façam um esforço mental para perceber a vida através de uma perspectiva cristã. Trata-se de cosmovisão, visão de mundo. Ele sabe que não gostamos de experimentar dificuldades, mas o que ele advoga aqui é o seguinte: Deus está sobre todas as dificuldades, e Ele as organizou de modo que elas, ao final de tudo, vão nos abençoar. Se é assim, que por meio da providência Deus vai nos abençoar, alegrem-se. Por quê? 2 respostas práticas ele nos oferece. A primeira no verso 3 e a segunda no verso 4. Inicialmente ele diz: porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em outras palavras, as dificuldades servem para nos tornar fortes, como atletas que precisam esticar seus limites a cada treino,
para alcançar lugares maiores. O cristão precisa, por assim dizer, esticar a sua fé, apesar e em meio às dificuldades, para desfrutar de mais bênçãos na presença do Senhor. Além disso, sua segunda resposta no verso 4 é: e a perseverança, ou seja, continuar quando continuar é muito difícil, deve ter ação completa, a fim de que, com o propósito de levá-los à maturidade e integridade, irmãos. Comumente nós ouvimos: as dificuldades nos tornam mais maduros, o sofrimento nos torna melhores. Não é o que Tiago está dizendo. Nem sempre isto é verdade. Algumas pessoas não se tornam mais maduras por causa do sofrimento, se revelam menos, não se tornam mais amáveis por causa das dificuldades, se tornam mais amargas. Não é logo a dificuldade que traz maturidade, irmãos. É a resposta de quem enfrenta a dificuldade, é a perseverança no Senhor, com o Senhor, que nos levará ao crescimento no Senhor. Por isso, ainda que não gostemos das dificuldades, precisamos considerar motivo de grande alegria o passar por elas. Mas sendo bem sincero, nem sempre nós conseguimos. Por que não, irmãos? Por que não conseguimos considerar o passar pelas dificuldades motivo de grande alegria? Muito provavelmente porque fazemos alguma confusão em torno do objetivo da nossa vida. Não sei se você percebeu, mas o objetivo de Deus, de acordo com esse texto, é nos levar à maturidade. O que significa dizer que Deus está trabalhando para nos assemelhar a Cristo. Ele está nos preparando através de tudo para o grande encontro celestial. No entanto, nem sempre este é o nosso primeiro ou grande objetivo. Por vezes, objetivamos apenas uma carreira de sucesso, uma vida tranquila e uma família feliz. Fazemos destes ou de outros objetivos a razão da nossa existência aqui. E de repente, sem avisar, as dificuldades colidem com estes objetivos. Sonhos são desfeitos, pessoas sofrem, a vida fica difícil. O que é que fazemos? Realinhamos os nossos objetivos. Quais são os novos? Consertar os velhos, reparar as circunstâncias que deram errado. Mas outra vez nem sempre conseguimos. E o que surge então é mais tristeza, mais decepção. Começamos a perguntar por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que não depois? Por que não com fulano? Mas será esta a pergunta correta de acordo com este texto, irmãos? Não. A pergunta correta não é por quê, mas de acordo com este texto é para quê? Para que Deus me permitiu estas dificuldades? Com que propósito Ele me enviou esta ou aquela dificuldade? Eu não tenho todas as respostas, mas tenho esta. Deus está usando as dificuldades para me trazer para perto de si.
E através disso Ele está construindo a minha vida, ou me preparando para o grande encontro celestial, irmãos. Se é assim, ainda que eu não goste do problema financeiro, ainda que me encontre sofrendo por causa de uma doença terrível, eu vou me alegrar, não nas dificuldades, mas no Deus que não me abandona em meio a elas. Eu vou me alegrar, não no sofrimento em si, mas no cuidado precioso de Deus. Eu vou me alegrar, irmãos, não nos problemas, mas na certeza de que eu não estou sozinho, na certeza de que Ele está comigo, me conduzindo, me preparando para algo melhor. Se alegre também. Como nos apropriamos das bênçãos de Deus, irmãos, em dias ou em tempos de dificuldade? O pastor Tiago, entre os versos 5 e 8, nos sugere: sejam sábios. Sejam sábios nas dificuldades. Outra vez, o ensino dele no verso 5 parece fora de lugar. Porque ele escreve: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Alguém diga a Tiago que não é o que normalmente nós fazemos em dias de dificuldade. Raramente alguém para em meio às dificuldades, se coloca de joelho e diz: Senhor, eu quero sabedoria. O mais normal é gritar em desespero: Senhor, tenha misericórdia de mim, me livre da dificuldade. Mas é isso que Tiago está nos ensinando. Em dias de provações ou dificuldades, adquiram sabedoria. E o que é sabedoria à luz das Escrituras, irmãos? Não é o mesmo que receber informação apenas. Não é somente adquirir conhecimento. Sabedoria à luz das Escrituras significa basicamente saber viver. E neste contexto significa saber viver em meio às dificuldades. Muitas pessoas cantam, falam, colocam no carro Deus no comando, Deus no controle, mas na prática por vezes não conseguem esperar, confiar, descansar neste Deus. Não é assim? Não é apenas saber que Deus está no controle. Eu preciso empregar isto à minha vida cotidiana. Por isso Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. E então ele nos apresenta o caráter generoso do nosso Deus. De acordo com ele, Deus dá sabedoria a todos, livremente. Isto é, de maneira generosa. Ele o faz de boa vontade. Ele atende à oração daqueles que se aproximam em dias de dificuldades, em busca de sabedoria para enfrentá-las. Contudo, irmãos, há uma maneira correta e uma maneira errada de fazê-lo, ou de se aproximar de Deus. No verso de número 6 ele escreve: peça sabedoria, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Por um lado, ele está incentivando os irmãos à oração, e por outro, me parece que ele está jogando um balde de água fria sobre outros. E está mesmo. Há uma maneira agradável de se aproximar dele em oração, e há uma maneira desagradável. Ele tem sabedoria para dar, mas não dará a todos. Porque alguns são como um barco sem âncora, não confiam de verdade no Senhor. Com mente dividida, eles oram a Deus e imediatamente respondem: Deus não vai me atender, Deus não pode ouvir, Deus não vai agir. Eles não confiam no caráter generoso do nosso Deus. Você confia? Mas também tem dúvidas? É claro que tem. Moisés e Abraão também tiveram dúvidas. Ainda assim foram grandes homens de Deus. Não se trata apenas de dúvida, o texto fala de mente dividida, de pessoas que não confiam no caráter generoso de Deus. Aos que se aproximam com dúvidas, o Senhor responde sim, com generosidade. Ele o fez, por exemplo, como um pai que se aproximou dele como uma criança doente e pediu a Jesus: aumenta a minha fé. Por vezes eu também não entendo a vida, não tenho respostas para todas as questões, nem mesmo compreendo a vontade de Deus em alguns momentos. Mas ainda assim, irmãos, sem entender tudo, e por vezes questionando, eu me aproximo dele na certeza de que ele pode me ouvir e que no seu tempo me dará respostas apropriadas. Como é que você está tão certo, Renan? Foi por isso também que Jesus morreu, irmãos. Jesus morreu na cruz do Calvário para que Deus pudesse ouvir e responder às nossas orações. Ele não responde porque oramos de maneira perfeita, ou seja, sem dúvida. Deus nos responde porque na cruz Cristo intercedeu por nós de maneira perfeita. Logo eu oro, com dúvidas, sem dúvidas, sabendo que por causa de Cristo, Ele pode me ouvir e no tempo oportuno me responderá. Como é que Tiago nos encoraja a oração? Pensem no caráter generoso de Deus. Ele tem respostas para você. Ele tem sabedoria para você. Detalhe, ele não fica irritado com nossa oração repetitiva. É a isto que Tiago se refere quando fala que ele a todos dá sabedoria livremente e de boa vontade. Ele não nos diz como por vezes pais dizem aos filhos: de novo? Mas eu não já dei? Mas você perdeu o que eu lhe dei? Não. De boa vontade, irmãos. Significa ele não se irrita. É como se Tiago estivesse dizendo: ele está pronto para ouvir, inclinado para responder. Se aproximem com fé por meio de Cristo, Ele atenderá às orações de vocês. Em vez de apenas reclamar ou murmurar das dificuldades, Tiago está dizendo: as veja como oportunidades para adquirir sabedoria na presença de Deus.
Por fim, gente, para terminar, aos que querem se apropriar das bênçãos de Deus, Tiago sugere entre os versos 9 e 12, se beneficiem das dificuldades. Outra vez, o que ele fala aqui parece fora de lugar. Porque ainda na introdução ele nos coloca perante dois temas que são largamente trabalhados nos outros capítulos: pobreza e riqueza. Por que colocá-los agora, de cara? Por que inseri-los em uma discussão sobre provações ou dificuldades? Um comentarista por nome de Daniel Doriani responde assim: muito provavelmente porque Tiago enxergava as duas experiências, pobreza e riqueza, como grandes dificuldades para o cristão. O mesmo comentarista cita o texto de Provérbios, quando o sábio pede ao Senhor: não me dê nem pobreza nem riqueza, me dê apenas o alimento necessário, porque senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Percebem? As duas experiências podem ser grandes dificuldades. O cristão pobre pode quebrar a lei de Deus. O cristão rico pode confiar em suas riquezas e deixar Deus de lado. Outro comentarista diz que Tiago insere os temas aqui porque as dificuldades nivelam a todos, ricos e pobres. Se é assim mesmo, como lidamos com estas dificuldades? Ao cristão pobre ou que enfrenta provações financeiras, o pastor escreve no verso de número 9: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Em versões mais antigas, por exemplo, a Revista e Atualizada, o texto registra assim: o cristão ou o irmão humilde deve gloriar-se em sua dignidade, o que nos sugere que ele já está em elevada posição. Pode não ser o mais importante aos olhos do mundo, pode ser esquecido, desprezado e humilhado, irmãos, mas por causa de Cristo, o cristão, mesmo pobre, é parte da família de Deus, pode chamar a Deus de Pai. É por isso que Tiago trata por irmão. Ao mesmo tempo, quando a nossa versão redige o texto assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, ela está nos sugerindo uma reversão futura. Pode não ser muita coisa agora, cristão, mas em breve, até o mais pobre dos nossos irmãos será para sempre herdeiro do reino de Deus. É assim que o cristão deve enfrentar suas provações financeiras. E o rico, como é que ele enfrenta as suas provações? Tiago escreve, verso 10:
O rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Ele deve ter duas ou dois ensinamentos sempre perante os seus olhos. Outra vez, citando a revista E Atualizada, o texto diz que o rico deve gloriar-se, cristão, em sua insignificância. Ele pode bater no peito e dizer: eu sou o cara no meio das pessoas. Estaria errado por isso, mas talvez ele possa fazer. Diante de Deus ele não pode. Por mais rico que seja, espiritualmente falando, aos olhos de Deus, antes de Cristo, ele era paupérrimo, irmãos. E ele só é alguma coisa hoje, mesmo tendo o mundo inteiro à sua disposição. Ele só tem importância para Deus, ou valor eterno diante de Deus, se estiver coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Não faz sentido, então, sentir-se ou apresentar-se como superior a seu ninguém. Além disso, o rico precisa ter diante dos olhos a efemeridade da vida, irmãos. De acordo com Tiago, sua flor vai passar. Ele usa uma ilustração no verso número 11: o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Passará. Talvez alguns aqui estejam enfrentando dificuldades exatamente por este aspecto transitório da realidade. Em apenas uma crise nacional, tantas pessoas padecem financeiramente. Em uma estiagem rápida, tantas plantações foram alcançadas. Sendo assim, irmãos, não é sábio se escorar demais sobre plantas passageiras. Não é sábio confiar a nossa alegria a posições, a status, a condições, a bens. Vez por outra, Deus permite estiagens. E com elas, muitas das nossas posses se vão. O mais sábio é depositar a nossa confiança no nosso rico e generoso Deus. As estações mudam, mas o nosso Deus permanece o mesmo para sempre. Ele não vai com o carro, ele não cai com a bolsa, ele não diminui com a crise, ele não deixa o trono por causa das dificuldades. Quer você esteja muito bem hoje, quer você esteja muito mal, financeiramente falando, confie no cuidado do seu Deus. E se a riqueza, a que você tem, que pode ser pouco, mas para você é muito, se ela o tenta constantemente ao orgulho, à superioridade ou à independência de Deus, lembre-se do Evangelho. Você é só um pecador, carente da graça de Deus. Só tem valor eterno
por causa de Cristo Jesus. Mas, Renan, minhas dificuldades estão relacionadas às provações financeiras, relacionadas às dificuldades materiais. A partir do texto eu posso lhe dizer duas coisas: se aproprie delas, se beneficie delas, corra para Deus. Se a riqueza pode nos afastar do Senhor, nos levando a outros deuses, a pobreza ou a dificuldade financeira deve nos empurrar à presença de Deus, irmãos. Em parte é por isso que estamos em crise. Eu não sei de tudo, eu não conheço a fundo a economia ou os problemas da economia, mas eu sei que o nosso Deus é bom e soberano. Por vezes Ele permite crises a nações e crises que chegam à igreja, a fim de trazer o seu povo para perto outra vez. Corra para perto dEle hoje. E o faça lembrando-se do futuro ou da reversão futura que tomará a nossa realidade. Por agora sofremos, mas em breve, irmãos, seremos herdeiros do reino de Deus e desfrutaremos das bênçãos eternas do nosso Pai. É por isso que Tiago conclui com uma bênção: feliz é o homem, verso 12, que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aos cristãos pobres, Ele está dizendo: vai passar. Há algo melhor que lhes espera no céu. Aos cristãos ricos, Ele está dizendo a mesma coisa: não se encantem demais, vai passar. Há um tesouro na glória do Pai, eternamente melhor do que aquele que você tem em casa. Viva o presente como os óculos da eternidade. Por mais que não gostemos, irmãos, a vida por vezes se torna muito difícil. A grande questão é como enxergamos as dificuldades. Alguns vão dizer que elas são maldições. Os cristãos que se submetem à autoridade da Bíblia vão chamá-las de bênçãos, instrumentos de Deus para a aprovação e o desenvolvimento da nossa fé. E eu sei que é assim que você crê, contudo é difícil mesmo. Por isso eu quero lembrá-lo de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo em meio às dificuldades, e Ele é o nosso grande Salvador. Como nosso modelo, ao longo de sua vida terrena, Ele sofreu muitas dificuldades. A última foi enfrentar a cruz do Calvário no nosso lugar. E passando por tudo isso, o autor de Hebreus no capítulo 4 diz: Ele jamais pecou. Por isso, irmãos, só Ele persevera até o fim e recebe a coroa da glória. Mas Ele não é apenas o nosso modelo em meio às dificuldades, Ele é o nosso grande Salvador. Eu sei que não consigo sozinho. Eu sei que nem sempre eu vou conseguir me alegrar em meio às dificuldades. Sei que não vou conseguir perceber a sabedoria. Sei que não vou conseguir me apropriar das bênçãos de Deus. Eu sou um mero pecador. Ainda assim eu tenho certeza de que ao final de todas, eu vou receber a coroa da vida eterna. Não porque posso, mas porque Ele,
que foi obediente até o fim, usou a coroa de espinhos no meu lugar, a fim de que, pela graça e para a glória do nome dele, eu pudesse receber o prêmio eterno da salvação. Sendo assim, irmãos, agora que nos aproximamos da mesa do Senhor, aproveitemos este tempo para confessar os nossos pecados e recorrer a Cristo por estas dádivas. Senhor, eu não tenho a sabedoria que deveria, eu não consigo confiar como sei que devo, mas eu quero. Aproveite este tempo para confessar seus pecados e para se apropriar da graça de Deus, da graça de Cristo, pois Ele, como seu Pai, também tem um coração generoso e está pronto para nos dar. Faça o teste, pela primeira vez, pela 10ª vez, se reconheça um pobre pecador, carente da graça de Deus, e veja a Cristo nesta noite como o Salvador bendito do seu coração. Queria que vocês curvassem a cabeça, e enquanto os oficiais se aproximam da mesa, 3 presbíteros e 3 diáconos, ou 4, vocês fizessem uma simples oração, confessando pecados, rogando pelas bênçãos do Senhor e preparando o coração para a mesa do Senhor. Senhor, nós te damos graças por este momento singelo aos olhos dos homens, mas cheio de significado para a tua igreja. É instituição tua, Jesus. São fotos externas que tratam de nos lembrar o que fizestes por nós, que tratam de nos lembrar da tua presença hoje, e que servem o propósito de nos fazer pensar no amanhã. Que eu e os meus irmãos nos apropriemos destes meios de graça, que o Senhor os use nesta tarde para reacender outra vez a fé no nosso coração, que o Senhor os use nesta tarde para fortalecer e desenvolver a fé no nosso coração. Fortalece-nos, ó Senhor, para mais uma semana, e que entendamos que todas as dificuldades estão sob a tua mão e servem ao teu bom propósito de nos preparar para o grande dia de Jesus Cristo. Leva-nos, ó Deus, em paz aos nossos lares e nos dá uma semana espiritual de leitura e oração e de apropriação destas bênçãos em meio às dificuldades da vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Espírito Santo estejam sobre todos nós. E todos nós dizemos em uma só voz: amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus.